Pronto? Vamos lá. Bom, estamos aí de volta, né? Vamos retomar o que a gente estava falando, que era o espalhamento inelástico profundo. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho menor, porque eu tenho que sair, tipo, no máximo 5h30 do CDPF. Né? Eu não contava com várias emergências aí que aconteceram. Vou ter uma aula de 1h30 no máximo. Né? Então a gente está começando, né? A gente começou na última aula uma discussão sobre o espalhamento inelástico profundo. E a nossa discussão começou do ponto mais fácil, vamos dizer assim, que são os aspectos cinemáticos, né, do espalhamento inelástico profundo. A gente pensou inicialmente num processo, né, que fosse desse tipo. Né? Tinha 4 partículas, uma de momento K, massa M, uma de momento P, massa M, podendo virar uma partícula até diferente, no momento K', massa M', e momento P', massa M', tá certo? Se eu estiver considerando um processo elástico, né? Num processo elástico, a única coisa que acontece é a alteração dos momentos. Você não altera a identidade das partículas, né? E você não altera, sei lá, a energia, né, de uma partícula. Então, você tem M igual a M', e M grande igual a M' grande, né, num processo elástico. Num processo inelástico, em geral, você pode ter uma alteração da identidade das partículas. Certo? Então, o nosso caminho ele é K, o nosso PI ele é P, certo? A gente então definiu alguns vetores importantes, né? O vetor Q, que é K menos K', tá certo? E isso daqui, por conservação de momento, também dá o P menos P', certo? Ele é a chamada transferência de momento, né? Que você, vamos supor, né, que você tivesse a mesma partícula, massa M aqui, momento K, momento K', essa diferença K menos K' é justamente o momento que ela cedeu para outra partícula, né? Ou que eventualmente recebeu, né? A transferência de momento. E aí, o que a gente fez? A gente imaginou o seguinte: ainda hoje nós vamos dar alguns argumentos pelos quais nós vamos ter que construir uma seção de choque que seja um escalar, tá certo? E essa seção de choque escalar, ela vai depender, né? A gente vai ter uma grande ignorância sobre ela, a gente vai ver as razões por trás dessa ignorância e tal, e a gente vai procurar descobrir tudo que a gente puder sobre essa seção de choque, usando a estrutura tensorial disponível ao nosso redor. Se a gente tem que construir um escalar, então essa seção de choque em geral vai ser dependente de escalares. Né? Que tipo de escalar você pode produzir com 4 momentos, K1, K, P, K', P'? Você pode produzir todos os produtos escalares entre esses caras. É claro que K2, K'2, P2, P'2 não vale, porque eles são constantes, são M2, M'2, etc. E tal. Eles não têm variação com os dados de espalhamento. Né? A gente gostaria de escalares que tivessem alguma variação com os dados de espalhamento. Para poder fazer alguma medição. Para poder fazer alguma medição, para você ter variáveis, né, dentro da sua seção de choque. Né? Então, as coisas que são interessantes são produtos escalares desses momentos uns com os outros
quando eles são diferentes, tipo K escalar P, K escalar K', P escalar P', P escalar K', coisas desse tipo. E uma coisa que a gente aprendeu na aula passada é que esses produtos escalares eles são dependentes de algumas variáveis específicas, né? Então, a gente conseguiu montar uma tabela, né? Era assim, né? E aqui nessa tabela a gente tinha os produtos escalares entre linha e coluna, né? Na diagonal aqui eu tinha Q2, aqui eu tinha M2, M'2, M2, M'2. Eu não precisava da parte inferior da tabela, porque os produtos escalares são simétricos, né? E na parte superior, todos esses caras que eu fizer um check assim, significa que eles são função de Q quadrado e de K escalar P, sabe? De dois desses produtos escalares específicos, né? Então, esses caras todos aqui são função, né? Tá certo? De Q quadrado ou K escalar P, né? Esses todos aqui, mais esse aqui K escalar P, esse, né? Esse e esse, né? O interessante aí é que K e P, eles são variáveis fixas, né, do ponto de vista quântico, né? Tá certo? Quer dizer, sou eu que preparo o estado do meu sistema, né? Eu que digo qual é o momento K dessa partícula, qual é o momento P dessa partícula, né? Então, esses caras são dados de input, em princípio. O único cara aí que representa dados de output é o Q quadrado, que vai representar a transferência de momento, tá certo? Esse cara que vai representar alguma coisa relativa à dinâmica do teu sistema, né? Essa foi uma das coisas que a gente viu na última aula. A gente construiu, né? Cada coisa dessa, K escalar Q, K' escalar P, por exemplo, tudo isso a gente construiu rapidamente. A gente viu que eles eram função das massas e dessas duas variáveis independentes, Q2 e K escalar P. Então a gente tem aqui umas fórmulas úteis, né, que acho que a gente não falou da última vez. Com o seguinte, né? Vamos supor que a parte tridimensional do vetor K' está aqui e a parte tridimensional do vetor K está aqui, sendo que a gente está supondo que esses dois vetores formam um certo ângulo θ, tá certo? Entre eles. Então, essa diferença aqui, que é K menos K', isso aqui é o que é a parte espacial do vetor Q, tá certo? Então, esse módulo de Q quadrado, isso é módulo de K quadrado, mais módulo de K' quadrado, menos 2 módulo de K, módulo de K', cosseno dela, né? No limite de altas energias, né? Então, você imagina o seguinte: a energia
da partícula incidente, aqui caracterizada por K, tá certo? Ela é módulo de K2 mais M2, e se as energias são muito altas, ou os momentos de incidência são muito altos, isso aqui é aproximadamente o módulo de K ao quadrado, certo? Mesma coisa com L', módulo de K' ao quadrado mais L' ao quadrado, isso vira módulo de K' ao quadrado. Porque você, no limite de K e K' muito grandes, ou altas energias, você pode desprezar ele em L', né? Sempre vai ter um valor de K e K' grande o suficiente para você poder fazer essa aproximação, né? E nesse caso, o nosso módulo de T quadrado, né, ele vira E2 mais L'2 menos 2 é L' cosseno θ. Bom, vamos relembrar aqui que o nosso vetor QI, né, ele é E menos L', K menos K'. Né? E, de modo que se eu pegar o Q2, ele é E menos L' ao quadrado menos K menos K'. Ao quadrado, certo? Que é o Q ao quadrado que eu acabei de dar uma solução para ele ali, né? Então, isso é E menos L' ao quadrado menos módulo de Q ao quadrado. Né? Se eu chamar isso aqui de Mi2, né? Certo? Então, isso aqui vira Mi2 menos módulo de Q ao quadrado. E esse Mi2, que é E menos L' ao quadrado, é E2 mais L'2 menos 2 é L', né? Vai fazer com que o meu Q quadrado vai ser essa quantidade aqui, é 2 mais L'2 menos 2 é L' menos módulo de Q quadrado, tá certo? Que é aquilo ali, né? É 2 mais L'2 menos 2 é L' cosseno θ. Então esses caras aqui cancelam, né? E a gente fica com menos 2 é L' menos cosseno θ. Né? 1 menos cosseno θ é seno ao quadrado de θ sobre 2. Né? Duas vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Nós ficamos 4 é L' seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso é claramente um objeto tipo espaço. Certo? Isso é negativo. É claro que isso é negativo no limite de altas energias, certo? No limite de baixas energias pode ser tipo espaço, pode não ser, tem variações, né? Mas nesse limite aqui, isso é tipo espaço porque é positivo, é linha positiva e seno ao quadrado de qualquer coisa é positivo, certo? Bom, esse é vamos dizer assim, essa é a nossa primeira fórmula útil, né? Vamos pensar numa segunda observação ou fórmula útil, né? Suponha que a gente tenha uma colisão inelástica
onde o m' seja igual ao m, tá certo? A partícula não se altere, a partícula de cada movimento do carro continue presente no estado final, mas o m' grande seja diferente do m. Né? Então, vamos considerar essa situação: m' igual a m, m' diferente de m. Né? E vamos supor que a gente não meça essa partícula m grande linha, certo? A gente não faça nenhuma medida sobre ela. Né? Isso é chamado um processo inclusivo. Então a gente está considerando que ali naquele resultado, tá certo? Aquela partícula de massa mirim, a gente pode ter qualquer coisa. Já que a gente não mediu, em princípio pode ser qualquer coisa. Uma amplitude que a gente tem que considerar como resultado daquele processo vai ter que somar sobre todas as possibilidades. Né? Então isso aqui é o sem medida. Né? Isso é uma coisa que nós chamamos de um processo inclusivo. Certo? Se eu calcular, por exemplo, Q escalar P, né, com as mesmas formas lá da aula passada, a gente pode escrever esse cara como m' 2 menos m2 sobre 2 menos q2 sobre 2. Certo? Isso implica que o m', certo? Dado por essa fórmula daqui, ele é uma certa função de Q escalar P e de Q quadrado. Tá certo? Por outro lado, você vê que P escalar P', tá certo? É uma função, né? P escalar P', a gente pode escrever como m2 mais m' 2 sobre 2 menos q quadrado sobre 2. Isso a gente viu também na aula passada. Né? E isso aqui, esse P escalar P', né? Lembrando que m' igual a m, né? Eu plantei aqui só para a gente ter a memória da forma da aula passada. Isso aqui é também uma certa função, nesse caso, do próprio Q quadrado. E você pode continuar, né? Todos os outros objetos que você tem ali, você vai ver que Q escalar P e Q quadrado são os escalares independentes do processo. Certo? Então eu posso pensar que todos os escalares que eu tiver, eu posso tentar explicar, expressar como função de Q quadrado e de Q escalar P. Então, essa é a observação 2, a gente tem a observação 3. Que é a seguinte: se eu for para o referencial de laboratório, aí eu vou supor que o P é a partícula parada, tá certo? E que a partícula de momento K incide sobre essa partícula de momento P, sobre essa partícula que está parada. Né? Então, já que o P é M0, Q escalar P é M menos a linha, que é igual a M mi. Então, essa variável mi, né,
é Q escalar P sobre M. Você pode falar que o seu processo depende de Q escalar P ou dizer que o seu processo depende de μ, alternativamente. Então, isso é uma variável independente, no mesmo sentido de Q2 e Q escalar P, né? Alternativa, né? Q escalar P. Né? Isso também implica que você pode definir algumas variáveis addicionais, né? Podem ter sua utilidade lá na frente, né? Variáveis adicionais, a primeira delas é esse x, que é definido como menos Q quadrado sobre 2P escalar Q, que é igual a menos Q quadrado sobre 2N μ, que varia nessa faixa 0 menor que x menor que 1. Esse sinal de menos é porque Q quadrado é negativo, né? μ ali, a transferência de energia, você está supondo que também uma quantidade positiva, né? E outra variável interessante é y, que é Q escalar P sobre K escalar P, que é μ sobre E, também um referencial do laboratório, né? Também variando entre 0 e 1. Né? Mais fórmulas úteis são aquelas que se referem às variáveis de Mandelson, tá certo? S e U. Né? A variável de Mandelson S é K mais P ao quadrado, que é a mesma coisa que K' mais P' ao quadrado. Né? E no referencial de centro de massa, aí o momento total, né, é 0, certo? O momento espacial total é 0. Né? Então você tem que K mais P I vai ser E mais EP 0. Né? Então o nosso S é E mais EP ao quadrado, que é o quadrado da energia total do sistema. Né? Essa interpretação da variável S é válida no diferencial de centro de massa, certo? Centro de momento ou centro de massa, né? Como o pessoal fala. Certo? A gente tem mais duas variáveis de Mandelson, que é a variável P e a variável U. As três não são independentes, elas satisfazem uma certa condição, S mais T mais U igual a não sei quanto, certo? Então você só precisa falar de duas, né, de fato. Então a outra variável é a variável T, que é K menos K' ao quadrado, e P menos P' ao quadrado. Existe um referencial que é chamado referencial de Bright. Esse referencial de Bright, ele pede que K mais K' seja igual a 0. Você escolhe o referencial de modo que o momento da tua partícula que emerge seja menos o momento da partícula que incide. Deve ser bem complicado fazer isso, mas nesse referencial, o T é menos 2K módulo ao quadrado. Certo? Então, o cara tem
o θ interpretado como relacionado com o momento da partícula incidente, né, desse referencial. Tá bom? Que agora são coisas preciosíssimas. Perdi tudo do curso passado. Então agora eu tenho que rever as aulas para recompor o negócio. Tá bom. Não posso perder isso mais, nunca mais. Como você escreveu esses terrores com esse do espaço? Como você escreveu esses terrores? E eu me direto do espaço. Você tem algum problema? Q2? Isso. Você tem algum problema? Não. É uma característica dele. Né? Q2. Né? É um vetor tipo espaço, só isso. Né? Mas ele ele é influenciado pela dinâmica do seu sistema. Depende da energia aérea e da energia livre para altas energias. Né? O que interessa é que ele é um invariante Lorentz, que os seus processos podem ser vistos como função desse vetor. Né? Só isso. Quer dizer, como você vai montar seções de choque são escalares, você vai tentar escrever essas seções de choque em termos de quantidades escalares. E aí você tem quantidades escalares que são independentes, que são Q2 e T escalar Q escalar P. Tá certo? Aí, só um minuto, gente. Oi, amor, estou no meio da aula, fala nada. Não era isso que eu queria. Tirar o som. Mas assim, o fato do Q quadrado ser negativo, desse tipo de espaço, em princípio não tem problema nenhum. Você vai construir quantidades escalares. Esse é um dos escalares independentes que você tem. Só isso. Mas aí você pode misturar escalares de tempo, escalares de espaço. Não tem problema nenhum em princípio. Né? O que interessa é assim, você tem, por exemplo, depende da interpretação do objeto que você está considerando. Eu estou considerando um vetor tipo espaço que depende do Q quadrado. Então, tipo tempo, que depende do Q quadrado. Então, ele pode ser menos Q quadrado, por exemplo. Tá certo? Q quadrado é negativo, menos Q quadrado é positivo. Tá certo? Então, não tem muito problema. Não. Bom, queria congelar um pouco então essa discussão cinemática nesse momento. Talvez a gente volte a essa discussão lá na frente, né? Mas agora, para a gente ter uma evolução mais clara das coisas, eu queria voltar um pouco, né, para uma etapa quase que do início do nosso curso, que é a fórmula de redução. Tá certo? Vocês lembram que eu cheguei a escrever a fórmula de redução no quadro, né? Em alguma aula aí para trás, de revisão, se não me engano, para campos escalares. Tá certo? Eu queria só dar um exemplo para vocês de como seria a fórmula de redução para férmions e para partículas vetoriais. Tá certo? Esses dois casos. Então, a gente não está deduzindo a forma de redução, está escrevendo, mostrando para vocês a expressão concreta que ela tem. Né?
Então vamos supor que a gente está considerando o mesmo processo, né? KB carinha, só que para férmions. Certo? E o que a fórmula de redução permite é que a gente escreva a amplitude de matriz S em termos das funções de Green diretamente. Tá certo? Então, vou escrever para vocês a matriz S desse assunto. Né? O S delta alfa. Vai ser a matriz S para férmions ou para um processo como esse, colisão de 4 férmions. Tá. Eu não estou falando qual é a teoria dinâmica que eu estou usando para esses férmions. Tá certo? Nesse sentido, a fórmula que eu estou colocando aqui é uma fórmula cinemática também. Né? Então, aqui a gente tem o primeiro fator que é I elevado a 4 sobre Z elevado ao meio elevado a 4. Tá certo? Esse Z elevado a menos 1/2 é um fator que eu disse para vocês que é importante, é aquela questão do comportamento assintótico das suas partículas, mas que ele pode, em princípio, ser absorvido dentro das constantes de normalização em função de onda fermiônicas, que vão aparecer aqui. Tá? Então a gente não vai colocar esse fator aqui. Tá certo? Esse fator que a gente não vai se preocupar, porque de qualquer forma a gente é obrigado a se preocupar com ele quando a gente faz a normalização da teoria. Tá certo? Então, isso daqui é I elevado a 4, limite, quando cair ao quadrado, TI ao quadrado, TI 2. Eu estou supondo que todo mundo tem a mesma massa M. As modificações vão ser óbvias se a gente tiver massas diferentes. Né? E aqui vão aparecer o seguinte, as seguintes coisas. Vai aparecer um barra, sigma 1, alfa 1, K1, U barra, sigma 2, alfa 2, K2, M menos K1 slash alfa 1, alfa 1, M menos K2 slash alfa 2, alfa 2. Vai ter mais coisas a serem escritas. Eu vou parar aqui só para explicar algumas convenções que a gente está fazendo. Né? Esses U e U barra, eles são soluções da equação de Dirac no espaço de momento livre, certo? São soluções da equação de Dirac no espaço de momento sem interação, não ausência de interação. Né? Esses alfa 1 e alfa 2 são os índices espinoriais, então esses caras são vetores 4 por 1. Né? Na verdade, nesse caso, eles são vetores de linha, então são vetores 1 por 4, certo? Então, esse alfa 1 e alfa 2 variam de 1, 2, 3 e 4. Né? Sigma 1 e sigma 2 são os índices que associam esses vetores com o spin da partícula. Então, tanto sigma 1 quanto sigma 2 podem assumir os valores 1,5 e menos 1,5. Tá certo? São os dois valores possíveis. Se eu falar que sigma 1 é 1 ou 2, né, dava na mesma, mas convenciona-se usar o próprio spin para marcar a posição dos seus vetores. A equação de Dirac no espaço de momento livre, ela tem 4 soluções linearmente independentes. 2 associadas com energia positiva, 2 associadas com energia negativa. As 2 associadas com energia positiva, cada uma delas, independente da outra, está associada com um spin diferente, com uma projeção de spin diferente. Uma projeção de spin mais meio, outra com menos meio. Aí tem energia negativa, tem uma associada com projeção de spin mais meio e uma com menos meio. Tá certo?
Então, esses caras aqui são as soluções para energia positiva. Né? Por exemplo, são os U's. As soluções para energia negativa são os V's. Né? Aqui a gente está usando K/1, K/2. Esse K/ é gama-mi caminho. A definição dele é a contração do seu vetor com a matriz gama. Tá certo? E é claro que, se eu estou explicitando os índices espinoriais aqui, isso daqui é uma matriz. Tá certo? M vezes a identidade 4x4, gama-mi K1mi. Tá certo? Então, isso possui duas componentes α1 e α1', e aqui também possui duas componentes α2 e α2'. Tá certo? Em seguida, eu coloco aqui, né, a minha função de Green, né, do espaço de momento. Se vocês lembram da forma de redução, na forma de redução você tem uma transformada de Fourier. Né? Você atua com as suas com os operadores associados com a equação de Dirac, né, para remover os propagadores, sobra um resíduo que no princípio tem a ver com esses U's que estão aqui, e a transformada de Fourier por a função de Green para botar lá no espaço de momento direto. Daqui a pouco eu dou a definição do G em termos da função de Green no espaço de configuração. Né? Então, α1', α2', β1', β2', K1, K2, B1, B2, tá? E aqui aparece M menos B/1, β1', β1, M menos B/2, β2', β2. E aqui, finalmente, o β1, lambda 1, P1, lambda 1 é o índice de spin, beta 1 é o índice de spinor, né? E o lambda 2, beta 2, B2. Certo? Tem um termo para energia negativa? Não? Pode ter um termo para energia negativa? Termo? Essa matriz é para o valor inteiro de energias positivas. Dá para escrever uma matriz S para energias negativas? Ah, sim. Energias negativas não, porque não existem energias negativas. Mas para pósitos, por exemplo, você pode. Por exemplo, você está falando aí da colisão de elétron no estado inicial, dois elétrons no estado inicial, indo em dois elétrons no estado final. Então, esses caras aqui representam os teus elétrons no estado inicial, esses elétrons no estado final. Dá para fazer propósito no procurar. Fazer propósito, aí você vai ver o V. Dá para fazer para elétron e pósitron. Elétron e pósitron no estado inicial, elétron e pósitron no estado final. Aí vai misturar o U com V. Então, esses fatores que estão aqui são os fatores que vão cancelar os propagadores livres, né, da função de Green e vão deixar só o caroço, só o miolo dela, certo? Esse gentil, né, que está aparecendo aqui, gentil 4, né, é um cara definido assim, gentil 4. Alfa 1, alfa 2, K1, K2, K1, K2, P1, P2, vezes 2 por 4, deltas K1 mais K2 menos P1 menos P2. Isso aqui é igual a integral P4x1, P4x2, P4y1, P4y2, exponencial de K1, K2x2 menos P1, Y1 menos P2, Y2,
vezes P se alfa 1 x1 se alfa 2 x2 se bar delta 1 de y1 se bar delta 2 de y2 0. Esses férmions que estão aqui são campos de Heisenberg, tá certo? No seu modelo, ou seja, a equação de movimento deles é psi ponto é 1 sobre I, comutador de psi com H, onde H é H0 mais V. É a newtoniana completa, incluindo a newtoniana de interação, tá certo? Então, em princípio, para calcular isso aí, você tem que resolver as equações de Heisenberg, botar o cara ali e calcular, né? Que é uma tarefa de campo, né? Vamos dizer que ninguém conseguiu até hoje, provavelmente não vai conseguir, né? Mas você tem soluções perturbativas para essa história. A gente constrói, né, uma abordagem perturbativa do cálculo das funções de linha, naquele curso de linha e curso de métodos funcionais, né? Então você pode construir, você pode calcular essa função perturbativamente até uma certa ordem, né? Aqui, implícito, como eu digo que isso aqui todos são campos de Heisenberg, implícito está a dinâmica fornecida por uma certa newtoniana, H, né? Igual a H0 mais V. Tá certo? A evolução temporal desses psis é dada em função dessa newtoniana. Esses psis envolvem uma evolução temporal implícita, certo? Que está ali. Isso é só para lembrar para vocês que o problema é sério. O problema é grande, essa forma de redução, isso é uma generalização. Se vocês olharem bem, a generalização da forma de redução para campos escalares. Os campos escalares, os coeficientes desses campos escalares eram muito simples, vamos dizer assim, certo? Os coeficientes já dos campos espinoriais, dos vetoriais, etc., são aqueles uns ou aqueles épsilons, então vão sempre aparecer uns e épsilons, né, dentro dessa história. Eu vou escrever aqui do lado a forma de redução para campos vetoriais massivos, tá certo? Eu não escrevo sem massa porque é um trabalho um pouco mais complicado, né? Também não é tão fácil assim você encontrar isso em qualquer lugar, qualquer livro, esse negócio escrito, né? Então, eu vou escrever para os massivos e você pode imaginar que isso pode ser adaptado, por caso sem massa, como uma espécie de ponto de partida. Depois isso evolui até chegar a um certo ponto aí interessante, né? Ao contrário daquele ali, eu vou escrever sem ser em relação à transformada de Fourier da função de Green, vou escrever em relação à função de Green diretamente, né? Então, para campos vetoriais massivos. Ali era para férmions, aqui para campos vetoriais massivos, então nosso S delta alfa. Seguir elevado a 4 integral d4x1 d4 y2, né? É a mesma coisa que o processo de 4 campos vetoriais, 4 partículas vetoriais interagindo, né, uma com a outra, com os mesmos índices, K1, K2, K1, K2, né? Então aqui vai ter exponencial de I, K1 x1, K2 x2, menos P1 y1 menos P2 y2.
você tem as equações de movimento de cada campo vetorial, que são equações Klein-Gordon, né, essencialmente. Os vetores de polarização de todo mundo. A função de Green relevante para a situação. Certo? Desculpem. Eu acho que eu fiz uma cagada para corrigir essa figura. Era o seguinte: era P1, P2, K1, K2. O estado final estava com K1, K2, o estado inicial estava com P1, P2. Tá? Desculpa. Melhorou, né? Aqui, Mi1, Mi2, etc., faz o papel lá do índice espinorial, só que agora é um índice de Lorentz normal. Sigma 1, Sigma 2 faz o papel do, vetor, do índice de helicidade, de polarização, né? Ou do índice de spin. Se eu tenho partículas massivas, elas têm spin 1, então esse Sigma 1, Sigma 2, lambda 1, lambda 2 variam de menos 1, 0, 1. Né? Esses três valores. Se elas forem partículas sem massa, aí sigma 1 e sigma 2 variam de menos 1 a 1. Tá certo? Lambda 1 e lambda 2 também. Beleza. Então, isso nos conduz a uma consideração sobre como seria a seção de choque, certo? A seção de choque é uma quantidade observável, a gente vai construir e reconstruir ela aqui, certo? A gente define em termos da matriz S, certo? Ela começa, né? Aqui a gente tem que resolver a equação de Heisenberg, da casa lá do... Nesse caso também? Também. Tem escapatória. Tem que resolver a equação de Heisenberg e jogar nessa outra. Aqui novamente você tem um H, que é igual a H0 mais V. Pode não ser aquele H ali, pode ser outra coisa, não sei. Né? E as equações de movimento desses campos aqui são isso aqui. Também tem que resolver a equação de Heisenberg. Quando você olha para a função de Green nessa fórmula que está aqui, esses campos que estão aqui sempre são campos de Heisenberg. Contém toda a dinâmica do teu sistema. Então, vamos falar sobre a seção de choque, né? Ainda para essa situação do caso de colisão de duas partículas, tá certo? Duas partículas. Então, em princípio, o meu estado inicial é um estado de duas partículas, né? Eu vou colocar um índice alfa, que é uma espécie de multi-índice, tá certo? Ele vai significar P1, sigma 1, N1, onde P1 é o momento da partícula 1, quadrimomento, sigma 1 é o spin ou helicidade, depende da situação, se ela é com massa ou sem massa, N1 é o resto dos números quânticos que essa partícula vier a ter. Né? Então, o alfa é P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2.
Porque eu tenho duas partículas no meu estado inicial. Tá certo? Eu vou estabelecer um outro índice beta, né, que vai ser K1, lambda 1, N'1, é melhor falar N1, né? K2, lambda 2, N2, até, sei lá, Kn, lambda N, Mn. Certo? Eu posso ter N partículas no meu estado final. Essas duas partículas colididas saíram N partículas no meu estado final. Né? E quando eu escrever alfa ou beta, né, o que está em jogo é isso. Né? Então, a amplitude de transição, né, a probabilidade de transição por unidade de tempo, para que esse processo aqui aconteça, alfa evolua para beta, né, ela é dada por isso aqui, 2π4 sobre V, delta 4, P beta menos P alfa, módulo de delta alfa ao quadrado, V beta. Vamos explicar o que eu quero dizer com essas coisas aqui. Né? A primeira coisa que chama a atenção é esse sobre V. Né? Que diabos é isso de V? Né? Isso é um truque que a gente faz para não ter que lidar com um problema muito desagradável, né? Que é o seguinte: a nossa matriz S, em geral, ela é proporcional a uma função delta de conservação de quadrimomento. Delta da diferença do quadrimomento total final menos o quadrimomento total inicial. Ou seja, né, devido à simetria de Poincare, especificamente de translações, a matriz S tem que conservar momento e energia. Ela só é diferente de zero para processos nos quais o momento e a energia são conservados. Certo? Pelo menos na ausência de campos externos, né? Na ausência dessa situação. Então, se essa é a situação, a matriz S vai ser proporcional a uma função delta de conservação, e quando você tiver que calcular qualquer probabilidade, você tem que calcular o módulo da matriz S ao quadrado, isso vai te fazer lidar com o módulo da matriz S ao quadrado vezes essa delta de conservação ao quadrado. A gente não costuma saber lidar com deltas ao quadrado. Delta ao quadrado é um problema sério. Né? Então, uma maneira da gente contornar esse problema, né, é colocar o sistema num volume finito, de modo que os nossos momenta fiquem discretos. Certo? E aí eu deixo de ter esse tipo de singularidade. No final, eu mando meu volume ir para infinito, em princípio. Né? No caso de um processo com duas partículas, o resultado final que eu chego depois de tudo é esse aqui. Né? Isso aí tem uma longa justificativa, até a gente falar disso. Essa justificativa se encontra no curso de métodos teóricos para física de altas energias. Né? Todos são bem-vindos para frequentar. Né? Então, essa é a probabilidade de transição por unidade de tempo. Só que uma consideração adicional se faz necessária. Né? Suponha que eu esteja no referencial de laboratório. Se eu estiver no referencial de laboratório, o que eu estou tendo é uma partícula incidindo sobre uma partícula que está parada. Né? Essa seção de choque, ela precisa ser normalizada em função do fluxo de partículas incidentes. E se eu aumentar esse fluxo o suficiente, eu vou ter qualquer resultado que eu queira. Tá certo? Eu tenho que normalizar a seção de choque pelo fluxo a probabilidade de transição pelo fluxo de partículas incidentes. Esse fluxo ele é definido, né, como ρ vezes o alfa. Ρ é a densidade de partículas incidentes e o alfa é a velocidade relativa, já que a gente está no referencial de laboratório.
Uma partícula está parada, então essa é a velocidade da outra partícula que está incidindo sobre ela. Né? Esse ρ, a gente sabe o que é. Se a gente está no volume V, é uma partícula por unidade de volume. Né? E o alfa é o alfa que a gente vai ver daqui a pouco. Né? De modo que o que eu chamo de seção de choque é definido como esse objeto que está aqui em cima, de gama de alfa em beta, dividido pelo fluxo incidente. Certo? E é bem fácil observar que aí você se livrou do seu fator de volume. Tá? Se você fizer isso. Quer dizer, você define um objeto, isso aqui vai dar 2πa4, 1 sobre o alfa, delta 4, p beta menos p alfa, módulo de n delta alfa ao quadrado, p beta. Tá? Você tem um objeto que é independente do volume. Agora, se você quiser mandar um volume bem finito, pode mandar sem problema nenhum, porque seu objeto é bem definido. Né? Faltou falar um pouco sobre esse d beta que está aqui. Isso daqui é a contagem de estados finais. É que nem quando você tem a probabilidade lá na mecânica quântica não relativista convencional. Módulo de psi ao quadrado não é a probabilidade, é a densidade de probabilidade. A probabilidade é módulo de psi ao quadrado dx. Né? E a probabilidade total é a soma disso para um certo intervalo. Né? Aqui também é a mesma coisa. Eu tenho uma variável de espectro contínuo, um conjunto de variáveis de espectro contínuo, que são todos esses momentos do estado final que estão aqui. Né? Então, esse d beta faz o papel do d3x, lá da função de onda. Né? Ele vai ser, essencialmente, d beta vai ser d3k1 sobre 2π3, d3k2 sobre 2π3, d3kn sobre 2π3. Certo? Vai representar uma soma sobre esses estados finais contínuos. Os discretos não precisa levar em consideração. É mais ou menos a mesma coisa. Se você tem uma variável discreta, espectro discreto, por exemplo, spin, né? Você pode simplesmente pegar a amplitude, calcular o módulo ao quadrado, você tem a probabilidade. Você não tem esse conceito de densidade de probabilidade, porque a sua variável tem espectro discreto. Mas se a sua variável for especificada por uma parte das variáveis de espectro contínuo, você tem que usar o conceito de densidade de probabilidade nessa parte. Tá certo? Isso é uma coisa geral de mecânica quântica, né? Ou melhor dizendo, talvez nem de mecânica quântica, mas de teoria de probabilidade. Tá certo? Então esse d beta tem a ver com isso aqui. Tá certo? E tem a ver com esse estado final beta que você tem. Tá? Finalmente, resta falar sobre o m beta alfa, o módulo de m beta alfa. A gente pensa que esse m beta alfa é definido assim. A matriz S beta alfa é a delta de P beta menos P alfa vezes esse M beta alfa. Então o M beta alfa é um pedaço da matriz S que não contém deltas. Tá certo? Dentro desse M não tem nenhuma delta de conservação de momento, nem subdeltas de conservação de conjuntos particulares de momento. Então a gente está supondo implicitamente aqui também que eles estão trabalhando com processos conexos, certo? Ou seja, processos que não são desse tipo. Por exemplo, se eu quero fazer isso aqui não é feito assim, tá certo? Isso não é feito desse jeito. Esse tipo de subprocesso, isso aqui implicaria que uma partícula não interagiu com a outra, tá certo? Ela só interagiu com si própria.
Isso é um processo desconexo. Esse processo envolve duas deltas de conservação, delta desse momento por esse momento, delta desse momento por esse momento. Isso já ia cagar a história toda aqui dentro, porque quando eu calcular a volta ao quadrado, essas deltas vão virar delta ao quadrado e vão dar um salseiro danado. Tá certo? Não. Então a gente está supondo que a gente não está considerando um processo desse tipo, que é muito saudável, porque a gente só está querendo saber mesmo da interação. Esse processo desse tipo, se a gente quiser, a gente monta depois, quando a gente tiver considerado a interação, entendido a interação como um todo. Né? Então tá, essa seção de choque desse signo de alfabeto, essa é a seção de choque, ele é a probabilidade de transição por unidade de tempo por unidade de fluxo. Tá certo? Essa seção de choque, ela é um objeto bastante complicado em termos de transformações de Lorentz. Basta observar esses índices beta e alfa desse módulo de beta-alfa que está aí. Tá certo? Esses índices beta e alfa são os índices originais da matriz S e Deus o livre guarde da transformação da matriz S de um referencial para o outro, uma transformação complicada para burro, tá certo? Que envolve um monte de tecnicalidades que eu não quero tocar aqui. Né? Então, como o módulo de M beta alfa é uma coisa realmente bastante complicada, né? A seção de choque, em geral, vai ser uma coisa bastante complicada. Mas observa o seguinte, observa que essa seção de choque está te falando de um processo de colisão de duas partículas de momento bem definido e de spin ou helicidade bem definidos, indo em N partículas de momenta e spins ou helicidades igualmente bem definidos. Então, para você medir um processo como esse, você precisa medir não só os momentos dessas partículas iniciais e finais, você também precisa medir as helicidades ou os spins, as projeções de spin de cada uma dessas partículas. Isso não é moleza. Isso é o que você chama de produzir um feixe polarizado e de, no final, no processo final, medir as polarizações do seu feixe. Você tem que saber qual é o spin das partículas que você está produzindo. Se é spin up ou spin down. Né? Se tiver spin 1, se é spin 1, 0 ou menos 1. Além de medir os momentos, você tem que medir os spins ou as helicidades. Não é impossível. Há vários processos importantes, inclusive na física, onde essas medidas são feitas. Mas uma boa quantidade de processos importantes também para a física, essa é uma informação que costuma ser obliterada. E ela costuma ser obliterada de que maneira? Você define uma quantidade que é a soma sobre todos os spins e polarizações da sua seção de choque. Quando você faz isso, você está dizendo, eu não estou interessado em qual é o spin particular da minha partícula, qual é o incidente, quais são os spins particulares das partículas produzidas. Tá certo? Essa quantidade tem uma propriedade interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos chamar de R beta alfa. Essa quantidade aqui. Produtório para I pertencente a alfa. Produtório para J pertencente a beta. PI são as energias das partículas incidentes. E' J são as energias das partículas produzidas. Né? Estou fazendo um produto dessas energias todas. Tá? Soma sobre sigma I pertencente a alfa, lambda I pertencente a beta, no módulo de M beta alfa. Dentro desse beta e dentro desse alfa estão esses sigma I's e esses lambda I's. Vamos chamar de lambda J. Certo? Bom,
possível a gente mostrar que, apesar de toda a complexidade de transformação de Lorentz, né, dos módulos de n alfa ao quadrado, né, apesar de toda a complexidade de transformações de Lorentz dos índices da matriz S, esse beta e esse alfa, essa quantidade é escalar. Acredite se quiser. É um escalar. Essa quantidade é um escalar, e aí você pode fazer essa quantidade aparecer aqui. Né? Você faz assim, você soma sobre sigma e sobre lambda, né? D sigma, que é alfa em beta, isso vai dar 2π à quarta, 1 sobre o alfa, tá? Eu vou deixar um espaço aqui para escrever outra coisa. Eu boto delta 4 de P beta menos P alfa. Eu vou deixar outro espaço aqui para escrever outra coisa. Eu vou colocar aqui a soma sobre sigma e lambda. No modo de n delta alfa ao quadrado. Tá certo? E aqui eu ponho o P beta. Essa daqui é a seção de choque que eu tenho ali, só que agora uma soma sobre sigma e sobre lambda. Todos os sigmas, todos os lambdas, tá certo? Isso que eu escrevi aqui, soma sobre sigma e sobre lambda, é sobre sigma 1, sigma 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3 até lambda n. Tá? Aqui eu vou dividir pelo produtório das energias incidentes. Se eu divido, eu tenho que multiplicar. Certo? Então eu vou multiplicar pelo produtório das energias incidentes. E aqui eu vou multiplicar pelo produtório das energias resultantes. Produtório de AJ'. Se eu multiplico, tem que dividir. Certo? Agora você olha para isso aqui, ó. Essa quantidade aqui é o cara que eu chamei de R delta alfa. Fiz aparecer esse R delta alfa dentro da seção de choque. Né? Esse d beta sobre o produtório de EJ', né? Por exemplo, ele vai envolver uma coisa assim, D3K1 sobre E1', tá certo? Uma coisa desse tipo. Isso aqui é uma medida invariante de Lorentz. Toda vez que você tiver um objeto que depende de K1, K2, K3 e E1', tá certo? Se você fizer a integral em D4K1 vezes uma delta de K1, 2 menos N2, você obtém o mesmo resultado. Tá certo? Isso aqui, isso daqui é uma medida invariante de Lorentz. Tá certo? Aqui você tem 2π também. Vai sobrar um 2/3. Toda vez que você tiver um cara como aquele ali, você tem algo que é invariante de Lorentz. Essa é uma medida de integração invariante de Lorentz. Então, isso acontece para cada K desse que está aqui, então acontece para todos os d beta sobre isso aqui. Então, isso aqui também é invariante de Lorentz. Eu tenho informação que o R é invariante de Lorentz, e agora estou dando informação de que isso daqui é invariante de Lorentz. Esse último cara está aqui. Aí, aqui você pode procurar uma expressão para o alfa. Né? Uma expressão proposta para o alfa é essa daqui, ó, raiz de P1, P2 ao quadrado menos N1, N2 ao quadrado sobre P1, P2. Energias incidentes. Vamos dar uma olhada nesse cara no referencial de laboratório, para ver quem ele é. Né? O referencial de laboratório
P2 a gente vai formar como sendo N2 0, certo? Então o nosso U-alfa referencial do laboratório. Então o U-alfa nessa situação ele vai ser raiz de P1 ao quadrado, N2 ao quadrado, tá certo? Porque o produto escalar de P1 com P2 vai ser P1, N2 mais 0. Né? Menos N1 ao quadrado, N2 ao quadrado, dividido por P1, N2, que é o E2 igual a N2. Né? Você bota N2 ao quadrado em evidência, tira aqui, cancela com esse cara. Aqui você vai ficar com raiz de N1 ao quadrado menos N1 ao quadrado sobre 1. Isso daqui é o módulo do P1 sobre 1. E isso daqui, né, é a velocidade. Porque você pode pensar que a expressão relativista para o momento do P1 é, no referencial de laboratório, é M1 do alfa sobre raiz de 1 menos o alfa ao quadrado sobre c quadrado. E o E1 é M1 C2 sobre raiz de 1 menos o alfa ao quadrado sobre C2. Divide isso por isso, então, a velocidade da partícula nesse referencial. Certo? Então, no referencial de laboratório, isso aí é a velocidade relativa. Então, isso é a velocidade relativa em qualquer referencial. Essa é a brincadeira da relatividade geral, especial. Né? Eu posso interpretar esse objeto com velocidade relativa, e olha quem que eu tenho aqui. Eu tenho o alfa vezes o produtório do EI, que é E1 vezes E2. O alfa vezes E1 vezes E2 é essa quantidade aqui que é um invariante de Lorentz. Né? Então, essa grandeza também é invariante de Lorentz. Portanto, como a delta é invariante de Lorentz, esses caras são invariantes de Lorentz, esse cara é invariante de Lorentz, esse cara é invariante de Lorentz, a seção de choque não polarizada, ou seja, com todos os spins e helicidades levados em conta somados, quando eles não importam, quando eu não estou medindo nem no estado inicial, nem no estado final, essa seção de choque é um escalar de Lorentz. Ela vai ser o objeto que nós vamos considerar daqui para frente. Certo? Uma seção de choque não polarizada. Tá bom? Eu ia começar agora a falar, isso daí é tudo preparação, né, para a gente entrar no espalhamento inelástico profundo. Mas eu tenho 15 minutos para cair fora, né, e eu acho que em 15 minutos eu paro um ponto ruim. Eu acho que esse parar aqui é um ponto melhor do que nos próximos 15 minutos. Tá? Então vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua desse ponto, né, sem muita revisão já, certo? A gente está um dia depois do outro, então a memória está fresca, né? A gente continua direto da parte do espalhamento inelástico profundo. Tá bom?